Fala galera, tudo na paz? Aqui quem tá falando é o Anderson Cocão e hoje eu quero falar sobre o poder do pouco. Sai daí não, fica até o final que o vídeo hoje tá top demais. Partiu! O poder do pouco. Jesus nunca se preocupou com muito em certas questões, mas sempre atentou para o pouco. E às vezes a gente despreza o pouco. Por quê? O pouco ele tem a ver com a incapacidade, com a insuficiência, com aquilo que é fracassado. E às vezes o muito está relacionado ao poder, ao que é suficiente, aquilo que é total. Mas nem sempre é assim. A palavra de Deus vai falar que um pouco de fermento leveda toda a massa. E a palavra de Deus vai falar também que se você for fiel um pouco, no muito eu vou te colocar. É o poder do pouco, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. O pouco ele tem um poder tanto para te impulsionar, como também tem um poder para te destruir. Cuidado com o poder do pouco. A palavra de Deus vai falar que onde estiverem 2 ou 3 no nome de Jesus, ali ele se faz presente. Olha o poder do pouco. Jesus nunca falou onde estiverem 1000 ou 10.000 estarei presente. Não, Jesus falou assim, onde estiverem 2 ou 3, onde estiverem poucas pessoas no meu nome, ali eu estou presente. É o poder do pouco que consegue atrair a presença de um Deus poderoso para o nosso meio. Então comece a valorizar o pouco que você tem. Deus ele se preocupa com muito em certas questões. Eu vou te falar duas aqui. Primeiro, ele quer ser muito na sua vida. João falou assim, que eu diminua e que o Senhor cresça. Deus ele quer ser muito na sua vida. Deus ele quer ser totalmente 100% na sua vida. Ele não quer ser 50% ou 30%. Ele quer ser 100% na sua vida. Então ele se preocupa com muito nessa questão da minha vida quanto à sua vida. E outra questão é, Deus ele se preocupa com a quantidade com muito na questão da salvação. O plano de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade dele, mas a gente precisa crer, as pessoas precisam crer. Mas o plano real é que muitos sejam salvos. Deus ele se preocupa com muito nessa questão de ser na sua vida e de que muitos sejam salvos. E aí eu fico meio preocupado com aquelas pessoas que não curtem igreja grande. Ah, eu não gosto de igreja grande, eu prefiro uma igreja pequena. Ei, uma igreja que está crescendo é sinal que almas estão se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Então, se você não gosta de igreja grande, eu vou te dar uma notícia aqui que você não vai curtir muito. A maior igreja vai ser no céu. Então é melhor você se acostumar com a tua igreja grande crescendo, porque nós vamos viver numa igreja fora do comum. Então, se acostuma aqui, beleza? Então, Deus ele se preocupa com muito em ser na sua vida e na questão de salvação de muitas pessoas. Jesus nunca se preocupou com muito, mas sempre atentou por pouco. Quer ver? Os discípulos estavam com Cristo e existia uma multidão que estava ao redor de Jesus e tinham que alimentar aquelas pessoas. E os discípulos começaram a olhar para a multidão e falaram, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Lembra que eu falei que o pouco está relacionado à insuficiência, aquilo que não é capaz, aquilo que não pode? Só que para Jesus, aquilo que é insuficiente, aquilo que não é capaz, é suficiente para ele fazer um milagre. Jesus falou assim, ei, vocês estão olhando muito para a multidão, comece a olhar para o pouco. É só 5 pães e 2 peixinhos que vocês têm, é o suficiente para eu fazer um milagre, é o suficiente para que isso possa alimentar a multidão. Eu queria que você parasse de olhar para o muito e começasse a olhar para o pouco que tem na sua mão, que é através desse pouco que vai ser o suficiente para te alimentar e alimentar a multidão. É o pouco, é o suficiente. Aquelas pessoas experimentaram porque tinham pouco. Eu quero te dar uma boa notícia. É pouco que você tem na sua mão. Se prepara que você vai presenciar e viver o milagre da multiplicação na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Escute, preste bem atenção. Você às vezes está dizendo assim, eu tenho pouca inteligência, pouca capacidade, eu não consigo romper em certas áreas na minha vida, eu até tento, eu até me dedico, mas não consigo fazer, eu quero fazer uma prova, eu quero conquistar algo melhor para a minha vida, mas eu sei que existem milhares e milhares de pessoas que às vezes vão fazer a mesma prova que eu. Ei, para de olhar para o mundo, para de olhar para a multidão. Você só precisa de uma vaga. Se é pouca inteligência que você tem, se é pouca capacidade que você tem, para Deus é o suficiente para Ele expandir essa sua capacidade, para Ele expandir essa sua inteligência. Vá em frente, lute, vambora. É o poder do pouco que pode se multiplicar na sua vida, mas você tem que querer, mas você tem que entregar isso na mão de Jesus.
Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Em 1 Samuel, no capítulo 14, Jonathan, ele vai junto com seus escudeiros enfrentar os filisteus. O que está acontecendo? Olha o cenário. Israel está sendo cercado pelos filisteus. Os filisteus agora, eles estão com os ferreiros. E com isso, os israelitas, o povo de Israel, não pode produzir as suas armas para enfrentar os seus inimigos. Então eles estão nas mãos dos filisteus praticamente. Só que Jonathan, sozinho, junto com seu escudeiro, ele vai enfrentar os filisteus, ele faz um teste com Deus, Deus dá o aval para ele e ele consegue sair vitorioso. Jonathan, sozinho, consegue trazer a vitória para Israel. Você é o suficiente para trazer a vitória para sua família. De repente você é o único crente na sua casa. Você é o suficiente para Deus fazer uma grande obra. Você é o suficiente para ganhar o teu bairro. Jonas sozinho ganhou. Por que você não pode? É o poder do pouco. Agora preste bem atenção. Jonathan, com poucos recursos, foi enfrentar os seus inimigos e saiu vitorioso. Existem certas situações na minha vida e na sua vida que Deus vai tirar muitos recursos da minha mão e da sua vida e vai deixar poucos recursos para quê? Para a gente ser totalmente dependente dele. Para quando vier a vitória, você não pensar e nem eu pensar assim, eu consegui porque eu tenho muito, eu consegui porque eu sou super inteligente, eu consegui porque eu tenho muitos recursos na minha mão. E às vezes Deus tira certos recursos das nossas mãos para a gente se aproximar mais de Deus e ser totalmente dependente dele e a gente conhecer esse lado de Deus que nos protege, que nos guarda, que nos livra. Então não se preocupe se Deus tirou alguns recursos das suas mãos. Ele quer se apresentar para você de uma forma diferente. É o poder do pouco que faz o sobrenatural na minha vida e na sua vida. Não despreze o pouco. É no pouco que você está. Se prepare que um dia Deus vai te colocar no muito. Receba essa palavra em nome de Jesus e vamos que vamos. Não desvalorize o pouco. Então galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, já deixa aquele joinha, já comenta, já compartilha com os amigos, você que está chegando aqui agora, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, nos ajude a proclamar o reino de Deus. Como é que você faz isso? Curtindo, compartilhando, comentando, isso tudo faz com que alcance mais pessoas, beleza? E você que quiser me acompanhar lá no Instagram, é só você acessar lá, @anderson.cocão sentiu, anderson.cocal, beleza? Então vamos que vamos, até a próxima, seja a diferença, Deus te abençoe, partiu!